O decreto feito pelo Trump da queda de 3 ministros do STF estão deixando Lula em pânico. O pior pesadelo do regime Lula começou de forma exponencializada. Se você vê a influência do Trump na América Latina, ela está crescendo de forma exorbitante, algo que não se imaginava que teria sucesso alguns anos atrás. Simplesmente, se você olha para a Venezuela, acho que é o maior símbolo de todos, ele conseguiu fazer uma transição de governo extremamente pacífica. Não se imaginava que seria possível fazer isso sem uma guerra civil, sem muitos falecimentos. Ele fez uma operação extremamente cirúrgica que, além dele conseguir capturar o ditador, ele está destruindo a imagem do ditador a cada dia, mostrando o vídeo dele perdendo o cabelo, dele andando algemado. Isso tem o objetivo de destruir a imagem dele. Todos aqueles que estavam na Venezuela acreditando, o Maduro era invencível, que ficava cantando aquela musiquinha, já sabe que ele é meramente um homem corrupto e muito ruim, que agora está sendo julgado e vai sofrer o peso da justiça americana, além dele projetar para o mundo inteiro a força dos Estados Unidos. Aí você olha e ele já está colhendo resultados diretos dessa operação Venezuela. Antes da operação Venezuela, o Gustavo Petro ficava fazendo sambinha, eu sou incrível, teve a coragem de ir nos Estados Unidos, em Nova York, chamar o exército americano para fazer um levante contra o Trump. Ele teve essa audácia, depois disso ele perdeu até o visto americano, mas em seguida ele vai lá, visita o Trump abraça ele como um grande amigo. Eu até critiquei a posição do Trump, em seguida fez todo o sentido, porque se começou um governo de direita, políticas de direita começaram a ser implementadas agora, durante um governo esquerdista. O Petro já sabe que ele vai perder as eleições, ele já está de retirada. Só que, diferentemente do Maduro, ele fez um acordo. Ele falou, Trump, não ordena minha prisão, não me ferra, eu vou sair, vou entregar o governo pro próximo cara de direita que você quer, eu não vou intervir, não vou influenciar, e eu até começo a implementar as políticas que você quer no meu governo, mas eu não quero perseguição e eu quero sair com o meu espólio. O Trump, beleza, ok, acordo fechado. E provavelmente vai ser algo desse tipo que vai acontecer aqui no Brasil com o Lula. Porque o Lula tá vendo a pressão e a eficiência da pressão. Uma coisa é você pressionar, outra coisa é você ter resultado com essa pressão. A gente olha para a Argentina, o Trump conseguiu fazer o Milei ganhar as eleições de meio de mandato. Em seguida, já rola um boato de como que ele vai influenciar a campanha eleitoral do próximo ciclo dentro da Argentina, porque ele quer que Milei se reeleja. Fulano, ele vai prometer mais empréstimo, ele vai gerar mais custos nos Estados Unidos? Não. Ele vai prometer uma coisa que é muito boa e faz sentido para os Estados Unidos. Ele vai prometer que vai abrir a porteira para todos os argentinos entrarem nos Estados Unidos. Mas por que isso é bom para os Estados Unidos? Primeiro, vamos lá. Estados Unidos, pensa por que isso faz sentido para a Argentina. Acho que todo mundo concorda que você ter isenção de visto, poder entrar e sair, ficar quanto tempo você quiser no solo americano, acho que é o interesse de todo mundo. Se o Trump falar isso, vota em ciclano fulano, e você puder fazer isso, provavelmente isso vai gerar muito voto. Mas aqui no Brasil, provavelmente ele não vai fazer isso. Por que ele faz na Argentina? Porque o público qualificado na Argentina é muito, mas muito grande. Então quando ele abre a porteira da Argentina, que é um país que não tem uma economia nem perto da economia e do bem-estar americano, ele abre essa porteira, ele vai trazer novos imigrantes com uma cultura que já é meio previamente alinhada com a americana para trabalhar, e são pessoas qualificadas, que não tem uma marginalização generalizada. A Argentina é um país extremamente seguro. Quando eu fui para lá, era chocante. Eu fiquei muito chocado porque eu fui no pico da inflação, no buraco do mundo, tipo, no buraco do mundo não, mas no buraco da economia da Argentina, e era tudo seguro. Era bizarro. Eu andava 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 da manhã e nada acontecia. E todo mundo falava, não, aqui é seguro. Aí eles falavam, tal lugar ali é um pouco inseguro, toma mais cuidado. Mas em geral, no centro de Buenos Aires é extremamente seguro, em Bariloche é extremamente seguro. Ou seja, é uma cultura diferente do Brasil. No Rio de Janeiro você consegue andar 1 da manhã onde? Aqui em São Paulo, em que lugar que você consegue andar 1 da manhã seguro? Não existe lugar aqui em São Paulo, não existe lugar no Rio de Janeiro. São as capitais referências. Ou seja, e se você for no Recife, João Pessoa, eu suponho que vai ser a mesma realidade. Talvez em Florianópolis não. Talvez em Florianópolis você tenha segurança. Mas são raríssimas as cidades. Já na Argentina não. A Argentina tem áreas muito perigosas, mas a maior parte é muito seguro. Ou seja, ele vai conseguir
pelo que tudo indica, reeleger o Milei na Argentina com essa proposta, porque já tem pesquisa eleitoral rodando e parece que se for ter essa proposta mesmo do Trump, o Milei vai se reeleger, ou seja, uma influência gigante. Não vou alongar aqui mais em Paraguai, Chile e tudo mais, porque já entenderam o que eu quero falar. E isso tá gerando um pânico total no Lula, porque quando o Trump resolver entrar na campanha eleitoral brasileira, vai ser destruidor. E ele vai fazer essa entrada de forma mais eficiente e pública, primeiramente, principalmente de forma pública, porque por baixo dos panos todo mundo já sabe que ele está influenciando. Ele vai fazer após a reunião do Lula, após a definição do que o Lula quer da vida. Eu acho que o Lula vai entregar tudo que ele quer, que o Trump quer, vai ter uma reunião lá, Gustavo Petro, em seguida o Lula vai voltar para o Brasil e começar a implementar políticas de direita no próprio governo, e ele não vai sentar nas urnas, ele não vai ter o nome das urnas. Essa é minha humilde opinião. E se por acaso a reunião nos Estados Unidos for bruta, for selvagem, possivelmente a gente vai ter uma guerra generalizada e aí o Trump vai vir para público para bater no Lula, soltar dossiê, fazer proposta, prometer financiamento, prometer investimento se o opositor do Lula ganhar. É esse o cenário que se constrói neste atual momento no Brasil, no contexto Trump. E também agora, vamos começar com o pé direito e eu vou falar do impeachment do STF. Mas primeiro, vamos começar curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Lembrando que teremos live hoje às 9 horas da noite. Vou divulgar lá no grupo do WhatsApp, na comunidade do WhatsApp, que eu compartilho as notícias e todos os vídeos. Então se você não está no grupo, o link está aqui no QR Code, na descrição e também fixado no primeiro comentário. Entra lá que vale muito a pena. Eu faço muito comentário pertinente que a galera gosta normalmente. E é muito mais rápido também. E você vai ser avisado dos vídeos. Então eu espero que você tenha curtido, se inscrito no canal. Isso é de suma importância para o YouTube entender a importância do vídeo e distribuir para mais brasileiros. Quanto mais brasileiro informado, mais a gente vai conseguir eleger alguém de direita e não de esquerda. Menos voto o Lula vai ter. Então faça a sua parte que eu estou fazendo a minha parte de te informar. Vamos começar aqui com essas colocações do Flávio Bolsonaro que mostram a evolução no discurso. Eu falei para vocês que faltava a parte sentimental, a parte visceral no discurso do Flávio Bolsonaro. E agora ele corrigiu de forma muito boa, obviamente que foi num ambiente muito controlado ainda, mas ele tá nesse caminho, parece que ele me escutou. Eu não sou candidato para isso. Eu sou candidato para mostrar o caminho para essa seguir. Mas a gente vai honrar o meu pai. Nós vamos honrar Bolsonaro! Nosso líder. Eu ainda não tinha visto deixado ruim. Alguém que sabe que não cometeu crime nenhum. Que é um ex-presidente da República, tem que ter privilégio por isso, mas todo mundo aqui tem consciência do contexto que ele foi colocado lá. E ele não merece essa passão que ele está passando. Todo mundo sofre, eu sofro, o carro, o Eduardo, a família, a Michele sofre. E em função disso, a gente já estava, às vezes, querendo que as coisas aconteçam num tempo que não é o tempo que tem que acontecer ainda. Então, eu respeito todos, respeito muito a Michele. Um discurso muito bom, uniu todo mundo, não bateu na Michele, colocou a Michele com a posição que ela está sendo aplicada mesmo, de ajudar o Bolsonaro, porque a gente vê o Alan dos Santos batendo, a gente vê o Eduardo Bolsonaro batendo, ele está fazendo elo de união, se colocando como um Bolsonaro menos Bolsonaro, um cara mais de união, de centro e menos de porrada, e por isso que ele está crescendo nas pesquisas. E a gente já vê o resultado que o partido, pelo que parece, está apoiando cada vez mais a eleição dele, presta atenção. Muito bom, achei muito bom, tá? Flávio Presidente! Flávio Presidente! Flávio Presidente! Tá consolidando cada vez mais a sua eleição e tá ganhando espaço. Perfeito, muito perfeito. Isso é um grande resultado pra gente. Enquanto isso, a esquerda tá chorando as pitangas. Presta atenção nisso aqui, ó. Dani Lima trazendo boas notícias. Sei com pessoas do time do Flávio Bolsonaro, que nesse momento é o pré-candidato de oposição mais bem posicionado nas pesquisas, para encerrar aqui na semana passada, no fim da semana passada, e eles estavam muito animados, muito
Tô animados. As pesquisas internas vêm mostrando uma curva ascendente consistente, né, do Flávio Bolsonaro nas pesquisas, ou seja, ele já havia, por gravidade, pelo sobrenome, atraído os eleitores que são da base bolsonarista raiz, esses já migraram meio que automaticamente, mas os eleitores das franjas, digamos, da direita, aqueles que estão mais ao centro também, segundo a equipe do Flávio Bolsonaro, estão chegando. E a questão das relações institucionais, essa sensação meio de terra arrasada, volta, inclusive tendo como pano de fundo aí o debate sobre corrupção, né? A ideia de que há ali a necessidade de fazer uma espécie de limpa geral volta, e isso, por óbvio, dá gás à oposição ao Lula. Eu conversei com uma pessoa... Meus amigos, meus amigos. Puro chororô. Agora vem já a articulação sendo feita. O Flávio Bolsonaro está conseguindo articular de forma muito boa. Como deputada federal, enfim, foi presidente da CCJ. Enfim, é uma deputada fantástica, e o Carlos Bolsonaro da mesma forma. Ele fala sobre a questão de Santa Catarina, que está tendo uma questão do Carlos Bolsonaro e da Carol Toni, e ele começa a dar uma resolução ali. Isso aqui é um ponto positivo, que ele está conseguindo resolver a situação. Nos últimos dias parece que está se encontrando um caminho do meio, um caminho de união, um caminho de menos briga, o que é muito positivo. O que acontece nos últimos dias, temos que ver se isso vai perdurar, porque eu não falei nem nas últimas semanas, eu falei nos últimos dias, mais ou menos umas 72 horas ali, que começou a ter esse ar de arrumação. Há 72 horas atrás, estava tendo Eduardo Bolsonaro batendo em Nicolas batendo em Eduardo, Michele sendo ofendida, Alan dos Santos botando fogo no parquinho, ou seja, agora começou uma reorganização. Temos que ver se vai ser perene, é muito pouco tempo pra gente confirmar, mas é uma boa sinalização, vamos dizer assim. Em outro ponto, já tem um ponto também mais positivo, presta atenção nisso aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem defendido que seu filho Eduardo Bolsonaro tem um papel de protagonismo e destaque... Na verdade, não tão bem sucedido, isso aqui nem é notícia tão boa, presta atenção. ...aqui no processo eleitoral desse ano. Nas conversas na Papudinha, segundo relatos que me fizeram, Bolsonaro tem demonstrado preocupação com Eduardo Bolsonaro e reafirmado que, embora ele esteja nos Estados Unidos, tem de participar de decisões estratégicas do partido de direita neste ano. Uma das possibilidades aventadas é de que Eduardo Bolsonaro assuma o posto de presidente emérito do PL, cargo hoje ocupado por Jair. Qual que é o objetivo disso? É dar dinheiro pro Eduardo Bolsonaro? Se for dar dinheiro, faz uma campanha de Pix e envia o Pix em dólar pra ele, pô. É muito mais fácil. O Eduardo Bolsonaro é um cara que criou uma rejeição gigante pra si mesmo. Ele consegue falar com a galera bem extremada, a galera que ama ele, que ama o Bolsonaro, mas tem que ser muito extremado. Ele criou uma rejeição quando ele bateu no Nicolas, ele criou uma rejeição quando ele bateu na Michele, ele criou uma rejeição quando ele comemorou a taxação. Não dá pra colocar esse cara em frente agora, não tem como, vai perder voto, vai gerar rejeição. Se ele ficar andando muito junto com o Flávio, vai gerar rejeição pro Flávio. O Flávio tem que se desconectar de quem tá rejeição, ele tem que diminuir a própria rejeição. A próxima eleição, se for ele contra o Lula, vai ser um jogo de quem tem menos rejeição. Quem tiver menos rejeição vai ganhar. E ele, nesse exato momento, tem menos rejeição que o Lula. Então não dá pra dar protagonismo pro Eduardo agora. É por dinheiro, faz uma campanha de Pix. Tinha uma campanha de Pix que o Jair Bolsonaro fez, puxou 18 milhões, faz mais uma aqui, puxa 5 milhões, dá $1 milhão pro cara, eu acho que ele dá pra viver até as eleições, até 27, não sei qual que é a demanda de gasto dele, mas pô, não dá pra jogar o jogo assim, meus amigos, não dá pra jogar o jogo assim. O cara tem rejeição, é justo ou injusto, não entra na discussão. A verdade, em meio político, entenda uma coisa, em eleição não importa a verdade, o que importa é o que o povo acredita. Se o povo acredita que fulano é corrupto, não importa se ele é corrupto ou não é corrupto, esse cara não vai votar nele, entendeu? Se o cara, ele tem uma afeição pelo indivíduo, ele pode ser o pior pilantra do mundo. A gente tem um exemplo grande aqui no Brasil. Se o povo acredita nele, vai votar nele. A gente precisa olhar o que o povo acredita, a gente precisa convencer o povo da verdade. Mas a gente tem que entender que a gente tem coisa que a gente consegue fazer em 8 meses pra frente, e tem coisa que a gente não consegue fazer. E mudar, tirar a rejeição do Eduardo, diminuir a rejeição do Flávio Bolsonaro, se você for fazer os dois ao mesmo tempo, você vai ter um resultado muito pífio. Então você tem que isolar o Flávio Bolsonaro de quem tem rejeição para deixar ele ascender e se tornar presidente. Então colocar o Eduardo em cargo público, no sentido, PL e tudo mais, vai aumentar a rejeição. Tem risco de piorar a situação. Teve essa briga, o que o Flávio tem que fazer? Tá tendo que falar em pacificação dentro da direita. Ele tinha que falar em pacificação do país, ele tinha que focar no país, ele tinha que focar em converter voto do Centrão. E não é isso que tá acontecendo, ele tá tendo que focar em briga. E o que ele tem feito até agora tem gerado resultado, tá aqui, ó. Olha como que tá a curva de ascensão do Flávio e derrocada do Lula. Tudo indica que o Flávio tem grande potencial para ganhar.
Só que não dá pra gente atrapalhar, a gente não tem uma margem tão grande, ele não tá com 70% de intenção de voto pra você ter margem pra errar. Não tem margem pra errar, tem que acertar. Se errar muito, vai perder a eleição. Simples. Não tem outro ponto, entendeu? Essa é a grande realidade. Vai perder a eleição se errar muito. E do jeito que a gente tá indo, tem possibilidade de errar muito. Não dá pra ter briga na esquerda, dentro da direita, não dá, simplesmente não dá. A nossa sorte, que a gente tem uma sorte também, a nossa sorte é que o Lula também tá fazendo muita cagada. A nossa sorte é que ele gastou que nem cego em tiroteio e agora tem que taxar mais. E essa taxa vai custar a capital político, a nossa sorte é essa. Mas se o homem estivesse operando redondinho, ia ficar cada vez mais competitivo, tá? Ah, teve briga dentro da direita? Beleza, mas teve taxação do Lula. Então, isso dá uma equilibrada, dá uma vantagem pra gente novamente. Só que não dá pra gente ficar esperando o erro dos outros pra ficar parado. A gente deveria ter o quê? Não, obrigado, e agora a gente deveria estar ascendendo sobre o Lula por causa desse erro dele. Simples. Não é isso que tá acontecendo. Chad passaram meses criticando Trump pelo tarifaço. Protecionismo, agressão comercial, só que Trump aumentou tarifas contra países que taxavam os Estados Unidos muito mais do que eram taxados. Pressionaram contra o fio, tentaram proteger indústrias americanas que existem. Concorde ou não, tinha lógica. E o governo brasileiro? Acabou de aumentar imposto em mais de 1.000 produtos para financiar o caos fiscal que o próprio Taxad criou. Até 7,2% em smartphones, computadores, televisores, mas não para por aí. Ressonância magnética, tomografia, robôs industriais, equipamentos dentários, seu exame médico vai ficar mais caro, a fila do SUS vai aumentar, tudo em nome da proteção da indústria nacional. Só que uma indústria que não existe. O Brasil não fabrica ressonância magnética. Alguém avisa o Haddad que Siemens não é de Sorocaba? Não fabrica robô industrial, nem semicondutor, nem smartphone. Proteger quem? E a imprensa brasileira? Aquela mesma que agora acordou se sentindo ameaçada pelo judiciário. Celebrou quando a Suprema Corte Americana derrubou parte do tarifaço de Trump. Impôs limites ao executivo. Vitória da democracia. E aqui? Aqui o nosso judiciário faz o oposto. Ajuda a tornar o IOF instrumento de arrecadação disfarçado, rasgando de vez a Constituição. Mais uma vez. Lá a Corte limita o executivo. Aqui ele é sócia. 2 pesos e 2 medidas, mas o peso é sempre no seu bolso. E não venha com essa história de taxar rico. O iPhone é sonho de consumo dos brasileiros mais pobres. Rico vai a Miami e compra barato. Pobre paga o dobro aqui, parcelado em 24 vezes. Quem sofre? Exatamente o que esses hipócritas, demagogos dizem defender. Mas isso não entra no discurso. A torcida do Flamengo tinha uma música pro Júnior Baiano. Aquele zagueiro que não escolhia vítimas, era soco, cotovelada, carrinho por trás, na maldade. O Baiano é mau, pega um, pega geral. O Taxad também. O apelido que o Nicolas deu ao Haddad é igualzinho. Pega um, pega geral, rico, pobre, empresa, hospital. Isso não é política fiscal, é extorsão legalizada e que produz distorções enormes na economia. É expropriação, é usar a força do Estado contra quem não pode se defender. Para por quê? Para corrigir a própria barbeiragem. Sabe o que é mais perverso? Eles sabem que está errado, sabem que prejudica a todos, sabem que trava o país e fazem assim mesmo, porque eles contam com seu silêncio. A pergunta é, até quando você vai deixar? Porque em 2026 você tem a chance perfeita de responder na cara deles. A gente vai responder, meus amigos. Esse aqui é o Walter Maciel, a gente vai responder. Por isso que tem que ter informação, por isso que eu falo, curte, compartilha, se inscreve no canal, porque a gente vai responder. E a gente tem uma jogada que pode aumentar ainda esse dano do Lula. Lula mandou o projeto, agora o projeto do novo para barrar aumento de imposto celular. Se cai isso, a direita ganha ponto, o Lula não consegue o dinheiro que ele quer e aí sai perfeitamente. Vai dar certo? Tem chance de dar certo, porque ano eleitoral o milagre acontece. Infelizmente, quem que vai assinar... Infelizmente não, felizmente, quem que vai assinar... Quem não vai assinar esse projeto? Tem que ser muito doido, né? Então pode ser que isso aqui avance, mas temos que lembrar que temos o Hugo Mota, o Alcolumbre aqui para travar tudo, né? Os caras fazem um excelente trabalho em atrapalhar o país e eles estão com o rabo preso, então se apertar eles confessam, né? A gente sabe disso. Então a gente vê esse cenário que o Lula está sendo espancado, perfeito? Você viu que agora ele está realmente no fundo do poço. E não para por aqui, porque ainda tem isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Isso hoje lá no Congresso Nacional. Que é a PL da antifacção. O governo queria sair nessa foto. Né? Como é que o governo propõe um texto e esse texto é modificado, depois vai para... Como você falou, teve todo um caminho, vai, piora, melhora, piora novamente, e o governo não sai na foto, não participa do momento da vitória, não tem o bônus em relação ao efeito político disso, ia ficar pior para o governo. Né? Então o governo, veja, teve um acordo na reta final. O governo conseguiu algumas coisas, mas na prática, esse é um texto que vai ao encontro de um discurso tanto da oposição como da base do governo em relação à questão da segurança pública. De alguma forma, você tem pontos importantes nesse texto. Você tem a questão do endurecimento de penas,
Como é que você tem... Minha análise aqui é política, não é sobre o texto. Ou seja, o Lula não ganha capital político com isso. Ele quis tentar salvar e não perder capital político ficando de oposição. Mas ele não ganha. Quem ganha é a oposição. Mais um ponto positivo. Em paralelo a isso, os amigos do judiciário, como estão? Estão querendo garantir os seus próprios perus de Natal. E aí vem essa senhorita e fala umas coisas interessantíssimas. Presta atenção. Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. Tadinho, né? Tadinho deles, não tem nem água nem café. Tadinho, né? Imagina, sem isso, o nosso judiciário é o mais caro do mundo. Sem isso. No primeiro grau não tem. Nós pagamos. Eu, pelo menos, quando estava na ativa, pagava o meu junto com a minha equipe, né? Isso faz... O que tem isso, Cláudio? Tem sim, porque isso é indireto. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, né, porque a imprensa só coloca o bruto, não coloca ali o que fica para a Previdência Social e para o imposto... E a aposentadoria de vocês é acima do teto, não é? Ou estou errado? Ah, entendi. De renda. Não coloca exatamente que, para o juiz de primeiro grau, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada, a não ser um carro. Não tem mais nada também. Mal tem um lanche. O desembargador ganhou 300 mil lá no Sul? O que foi que aconteceu? Só por curiosidade, Pelo menos no Rio de Janeiro, eu não estou sabendo mais dos lanches. Então, não tem nada. Então, quando se equaliza, e quando se quer moralizar, e quando se fala de ética, tem que se ver o conjunto da obra, e não apenas o valor de um subsídio. Meus amigos, 24 mil deve ser muito pouco, né? É muito pouco. Meus amigos, esse é o judiciário que a gente ajudou a mamar, né? Eles colocaram pra mamar, agora não quer mais largar de mamar, né? Seguindo. Agora vem o Gilmar Mendes, criatividade de fazer inveja a Picasso, diz Gilmar Mendes sobre o penduricário de juízes. Interessante, o Gilmar Mendes indo contra a sua própria classe. O que tá acontecendo, meus amigos? Eu acho que é o medo de impeachment, eu acho que é o medo de rodar, hein? Eu acho que é o medo, hein? Quem que são os 3 alvos? Todo mundo sabe. Toffoli, linha de prioridade. Não nossa, mas de que deve acontecer. Toffoli, Moraes e Gilmar. Os 3 ali. E Flávio Dino se piar muito e o Zanin também. O Zanin eu acho que é o mais silencioso, acho que é o cara que vai ficar ali fingindo de planta, acho que vai dar certo. O Flávio talvez rode porque ele fez muito L. E aí não pode fazer o L, né? Você tem que ser um juiz neutro. Ou seja, ele cada vez tem uma postura que daria impeachment se a gente fosse num país sério. A gente não vive num país sério. Mas tinha país que não era sério há pouquíssimos anos, pouquíssimos meses atrás, e agora virou sério. Então tudo indica que o caminho do Brasil vai ser o mesmo. E qual que seria a jogada do Gilmar e do Judiciário? Colocar no colo do Hugo Mota para ele legalizar os penduricários. Mas o Hugo Mota tem medo, né? O que mais o Hugo Mota tem é medo. Então olha o que ele falou aqui. Precisássemos de uma decisão dessa do Supremo Tribunal Federal para que, a partir do ponto de vista político, o Congresso Nacional, que é quem tem essa responsabilidade, possa avançar na construção de um Estado mais transparente, mais eficiente e que respeite o dinheiro público. Então, quero aqui descartar completamente que não haverá na Câmara dos Deputados nenhuma perspectiva de se legalizar supersalários, sejam eles de onde forem, estejam eles onde eles estiverem. O que nós queremos é, depois desse trabalho, que ainda não tem data, não tem prazo, não tem absolutamente ainda nada, vamos dizer, previamente acertado e será amplamente discutido, nós deveremos ter outras conversas para ver qual encaminhamento nós daremos a essas decisões. Outras conversas. Isso aqui não quer dizer que não vai passar, mas que ele está sinalizando que ele não vai passar, que ele não está disposto a gastar esse capital político. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. E agora tem esse vídeo do Nicolas, que é sobre aquele caso de Minas Gerais que gerou muita repercussão. Antes de mostrar o vídeo do Nicolas, em seguida a gente vai para a cereja do bolo dos 3 impeachments no STF decretado pelos Estados Unidos, que eu acho que vocês vão ficar muito felizes. Presta atenção nessas promoções que saíram no meu grupo de promoção. Eu tenho um grupo de promoção no WhatsApp e nesse grupo eu compartilho as mega promoções muito baratas, de varejistas que estão queimando estoque. Por exemplo, relógio de R$500 por 173. A gente tem carregador de R$400 original da Apple por R$112. Amigos, eu recomendo vocês comprarem o similar, tá? Pega uma boa qualidade similar e você vai conseguir mais barato que isso. Mas se você quiser original, você vai conseguir pagar 1/4 do preço. Então, 70% de desconto lá no grupo. Quem quiser original. Temos também microfone da Holland. Esse aqui talvez eu tenha até que comprar, mas eu estava querendo uma versão mais atual. De R$1.300 por R$715.
Pode pesquisar no Google, tá? 1.300 mesmo, ou seja, mega desconto, o que? Quase 50% de desconto. Temos também micro-ondas que pediram pra gente no privado, de 33 litros, é gigante, de 810 por 540, tá aqui. Isso aqui são as promoções mais baratas do Brasil, tá? Isso aqui é coisa realmente barata. Por exemplo, temos também iPad 11 de R$9.000 por R$5.000. Você não encontra esse preço em lugar nenhum. Além dessa cadeira aqui, eu acho que até acabou já, essa cadeira de R$1.200 por R$300, cadeira gamer que está também extremamente barata. Como que a gente funciona? A gente fica monitorando os varejistas, quando eles queimam o estoque por algum motivo, a gente vai lá e coloca a promoção. Dentro de 24 horas você consegue pegar todas as promoções ativas. Se você for pegar um link muito antigo, talvez possa já ter acabado o estoque. Mas se você quiser entrar no grupo para ficar sempre atualizado, o link está aqui na descrição, o link do grupo, também está fixado pelo comentário e também tem o QR Code aqui para você entrar no grupo de promoções. Muita gente está comprando. Agora vamos escutar o que o Nicolas traz pra gente, presta atenção. Eu não consigo descrever o quanto meu coração está grato com essa notícia. Ontem a gente esteve ali com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a gente divulgou esse caso, a gente pressionou e hoje essa notícia de que este mesmo desembargador, ele revisou a sua decisão e aplicou uma pena de 9 anos de cadeia para esse criminoso que estava tendo relações sexuais com uma criança de 12 anos, um homem de 35 anos, e aplicou também a pena para esta mãe que foi omissa, que sabia que estava ali recebendo, né, cestas básicas e obviamente utilizando ali a sua filha como uma escrava sexual. Eu avisei que isso aqui poderia retroceder porque a pressão foi gigante. O Nicolas teve um grande papel nisso. Ou seja, ganhou mais capital político. O homem sabe muito bem surfar nas pautas e traz pautas de grande variedade. Eu falo surfar na pauta não é de forma pejorativa, porque a gente tem que entender a política como um jogo. Como eu falei pra vocês, não importa a verdade na política, importa o que o povo acredita. Infelizmente, se fosse a verdade, talvez nosso presidente fosse diferente, não é mesmo? Seguindo agora, presta atenção nessas colocações do Gaia. Pai presidente de novo, Lulinha prepara retorno aos negócios. Curioso isso, né? Olha essa bombinha. Com o retorno do presidente Lula, o Lulinha prepara retorno aos negócios. E não é que ele realmente voltou aos negócios. Eu vou me aprofundar nessa notícia no próximo vídeo, que senão esse vídeo aqui vai ficar extremamente longo. E acabou de sair uma notícia que eu olhei aqui, que o sigilo do Lulinha foi quebrado. Então a gente vai ter notícias muito boas no próximo vídeo, que vai ser esse o tema já. Presta atenção só nesse início aqui para você entender como que tá interessante esse caso do Lulinha e como que deve estar tirando o sono do Lula. Abria portas no governo para negócios do grupo, né? Um deles, um negócio envolvendo a área de saúde. Então tem coisas na área de saúde, na área de educação e também no esquema dos aposentados e pensionistas. Lulinha abria a porta do governo. Eu falei pra vocês que não fazia sentido o Lulinha estar em esquema, por quê? Ele não tem cargo público, ele não tem nada. Ele só poderia utilizar a influência do pai. Não tem outro ponto. Você, pra participar de um esquema, você tem que ter uma função. Ninguém vai te dar dinheiro pra você não ter função nenhuma, só porque o seu pai é dono do negócio, se você não ajudar eles em nada, entende? E é exatamente o que o Lulinha participou. Ou seja, isso aqui já estava pré-escrito, eu já avisei pra vocês. Só que com essa quebra de sigilo que eu não esperava que acontecesse pelo INSS, eu sabia que ia ter mais pressão. Não saberia se eles conseguiriam fazer isso. Ou seja, a pressão e os insumos de ataque estão chegando a uma ordem de grandeza muito relevante e totalmente colapsante aí para o atual governo. Agora presta atenção nos 3 impeachments, meus amigos. Chile acabou de aplicar o 3º impeachment sobre um juiz da Suprema Corte em apenas um ano. Caíram Ângela Vivanco, Sérgio Munhoz e agora Diego Simpertig. Esses juízes participavam de cruzeiros e viagens com advogados de casos que eles julgavam, tomavam decisões que favoreciam parentes, se envolviam em decisões políticas. No Chile, mesmo a maioria do Senado sendo de direita, até os parlamentares de esquerda estão favoráveis ao processo de impeachment desses juízes. A Suprema Corte do Chile já estava começando a se aproximar ao estágio que estamos aqui no Brasil. A Suprema Corte do Chile é composta por 21 juízes, eles não têm poder para criar normas nem validar leis. Ao contrário do Brasil, que um juiz da Suprema Corte derruba tudo o que a Câmara e o Senado aprovar. O Poder Judiciário no mundo inteiro vem sendo um grave problema, porque as universidades do mundo inteiro foram tomadas pela esquerda. E quando eles não têm voto, usar o Poder Judiciário é o... Agora eu vou te perguntar aqui, vem comigo. A gente teve isso no Chile. O Chile é um caso isolado e um dos ministros já tá preso, tá? Uma ministra tá prisão, cela, sabe? Meio de bandido com bandido, entendeu? É isso que aconteceu no Chile. Na Colômbia,
O STF da Colômbia mudou da água pro vinho. Era uma galera que estava perseguindo a direita, perseguindo os opositores do Petro. Do nada soltou todo mundo, anulou o processo. Não foi bem do nada. Qual que é o ponto? A pressão americana está fazendo resultado. Está dando resultado. Essa aqui é a grande prova. A gente vai ter o mesmo caminho no Brasil. E por isso que a gente está vendo o Gilmar Mendes sendo mais democrático. Por isso que a gente está vendo a corte colocando o Mendonça para tocar processo. Por isso que a gente está vendo um Lula desesperado dando dinheiro para Forças Armadas. O que tem a ver Forças Armadas? Porque, amigos, para você ter a manutenção do poder, você tem que deixar o seu exército bem felizinho. Se ele fica infelizinho, ele pode fazer duas coisas se ele tá infeliz. Um, te derrubar no braço, que eu não acho que é o caso, ou ele olhar para outro lado para algo acontecer, que foi o caso do Maduro. Ou seja, o que a gente está vendo agora é um desespero total, e essa colocação do Gilmar Mendes, que ele ataca o próprio judiciário depois de ter defendido tanta loucura, isso aqui mostra que ele está querendo ir para o caminho do meio, ele está querendo achar a sua backdoor, ou seja, a sua porta dos fundos. E essa aqui é a realidade. Se você for olhar a pressão do Trump que ele tem aplicado em todos os países, tem dado resultado. Será que o Brasil vai ser a ovelha negra, que vai ser o único país da América Latina inteira que vai ser de esquerda, que o Trump não vai conseguir realizar e colocar a tua influência? E eu nem tô falando que, se a gente olhar o cenário de investigação da Polícia Federal, hoje teve mais operação, teve mais gente sendo presa. A gente vai ter uma limpeza gigantesca em 26. A gente vai dar um grande salto de evolução democrática. Vai ter muita gente incompetente que não vai, nem só incompetente, vai até melhorar. Muita gente corrupta que não vai conseguir se reeleger. E nem pelo judiciário, mas sim pelo povo. E possivelmente o número de votos nessa eleição vai ser maior do que na última eleição. Por quê, Floriano? As redes sociais estão engajando as pessoas a quererem votar em indivíduos. Por exemplo, Jeffrey Schickini, o Jeffrey Schickini deve vir como candidato. Muita gente vai querer votar no Jeffrey Schickini. Ele não vai votar por obrigação, porque ele tem que votar, mas ele vai querer votar. No Nicolas, muita gente vai votar porque quer votar no Nicolas. Muita gente vai votar porque tem vontade, porque ele vê alguém que pode ajudar ele, ajudar o país. No passado não se tinha isso. Ou seja, pressão do Trump, contexto nacional, rede social, a gente está vendo possivelmente um grande amadurecimento das eleições. E se você olhar no passado, foi até um áudio que eu mandei no grupo, se você olhar no passado, pegar referência à eleição do Tiririca. O Tiririca já foi o candidato com mais votos, depois ele foi com menos. Agora ele não conseguia eleger com a própria quantidade de votos, ele precisou se eleger por legenda. Você está percebendo que a população está amadurecendo. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembre que a gente vai ter live, caso você ainda não esteja no grupo, que eu compartilho os vídeos e a live, entra, o link está aqui na descrição, também fixado no comentário. Se quiser entrar no promoção, o link está aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.